Atenção aí ao pessoal de Minas Gerais. Tem um ótimo candidato a governador do estado para vocês, indicado por nada mais, nada menos que o Lula. O Rodrigo Pacheco é o novo candidato do PT, provavelmente ou apoiado pelo PT para ser governador do estado de Minas Gerais. Esse estado não merece isso. Vamos lá. Matéria da G1, blog do Valdo Cruz. Não fomos presos graças à sua eleição e posse, diz Pacheco a Lula. Abre aspas. Aí está nosso governador de Minas Gerais, responde o presidente. Ou seja, é o Pacheco o candidato a governo. Em encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com os senadores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou da importância da eleição do petista para a democracia e emendou que, se não fosse a posse de Lula, ele e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estariam presos, endossando a tese ali do suposto golpe. Já o Lula fez questão de destacar a importância de Pacheco em defesa da democracia e acabou lançando o senador à disputa pelo governo de Minas Gerais. Pois é, pessoal. O que a gente tem em mente aqui? O jogo vai ser um jogo pesado, bem pesado. O que a gente começa a perceber é que o sistema já está se articulando não para agora, só 2024, já para 2026. O que vocês têm que perceber é que a campanha não acabou. 2020 terminou e a eleição continua a todo vapor. A campanha está em todo vapor. O Brasil vive em clima eleitoral o tempo todo. E o problema é que hoje a gente sabe que nesse jogo tem o juiz torcendo para um lado. Nesse jogo aqui não vai ser igualitário. Então, a gente tem que fazer um trabalho máximo de conscientização política para que as pessoas saibam a função de um governador, a função de um senador, do presidente do Senado. Por exemplo, se você não concorda com crimes de responsabilidade que outrora foram, porventura, tenham sido feitos aí, inclusive por ministro do Supremo, é o Pacheco que deveria dar o impeachment. Não deu. Se você não concorda com ações do presidente da República que deveria ser respondido por crime de responsabilidade, ou dos ministros de Estado do Lula, é o Lira que deveria abrir o impeachment. Se você não concorda com algumas coisas que aconteceram em relação a deputados, é a própria Câmara que deveria caçar esses deputados. Então, ou o TSE, né? O que para mim eu vejo como absurdo isso, mas o TSE. Então, enfim, a gente tem que observar porque a regra, ou em tese, quem vai definir é o povo. É o povo. Só que aí tem uma matéria do J.R. Guzzo que vale a pena demais a gente observar. Porque será que o povo vai ter mesmo o direito de escolha? O povo tem liberdade para escolha? Olha o que o J.R. Guzzo diz aqui. Como não podem prender os eleitores, resolvem prender a pessoa em quem o eleitor quer votar. Lula disse que a manifestação de São Paulo foi a favor do golpe. Nesse caso, por que não deixar que o povo resolva tudo, de uma vez por todas, na próxima eleição para presidente? Aí não é rua nem golpe, é voto. Mas o verdadeiro fantasma do regime é precisamente este, o voto, ou a maioria, ou o povo brasileiro. A sua guerra é contra a liberdade de escolha, a diferença de opinião e um Brasil que não quer o que eles querem. Resumiu tudo. É o Brasil de hoje. É um Brasil que, sabe, tem tantas semelhanças com a Venezuela, com o regime de Maduro, que a gente começa a perceber que foi muito mais rápido do que a gente imaginava. E os jornais estão sentindo. Olha só essa matéria do antagonista aqui. Bolsonaro volta a lotar saguões de aeroporto. Após recuperar o fôlego com o ato na Paulista, ex-presidente voltou a publicar vídeos no meio da multidão, desta vez em Salvador, onde Michele vai ser homenageada. Vai receber o título de cidadã da Bahia, hein? Jair Bolsonaro voltou a publicar vídeos de chegadas retumbantes a saguões de aeroporto Brasil afora. E olha que o antagonista é oposição ao Bolsonaro, para estar falando assim, hein?
Dessa vez, o vídeo editado nos braços do povo de Salvador, onde o ex-presidente participa de uma série de eventos políticos ao longo do fim de semana. A agenda prevê encontro com filiados do PL na Igreja Batista Caminho das Árvores nesta sexta-feira. No sábado, Bolsonaro participa com a ex-primeira-dama de evento do PL Mulher no Centro de Convenções de Salvador, às 10 horas. No mesmo dia, Michele recebe a Comenda 2 de julho, a maior honraria da Assembleia Legislativa da Bahia. No fim de semana passado, quem recebeu a homenagem foi Bolsonaro em Piracicaba. O título de cidadão piracicabano foi proposto pelo vereador Laércio Trevisan Júnior, que também é do PL. Isso é o normal, né? É cada candidato fazendo o seu jogo, fazendo a sua estratégia e podendo concorrer. Não sendo retirado do jogo por causa de uma reunião com embaixadores. Ou por causa de um 7 de setembro que lotou. E aí a gente sabe muito bem que não tem nada a ver com a reunião, não tem nada a ver com o 7 de setembro. Tem a ver com o sistema. É assim que o sistema quer. É assim que o sistema age. Ponto. Enquanto o Bolsonaro tem uma popularidade gigantesca, todo mundo está esperando que o Lula comece a fazer as mesmas coisas. Ou seja, tem aquela popularidade. Porque o Bolsonaro, mesmo enquanto presidente, ele ia, tinha motociata, coisa que eu não achava legal não, tá? Mas tinha motociata, tinha muitas coisas ali que ele fazia que, sabe, o povo ia. O Bolsonaro ia participar de um evento. Eu lembro quando o Bolsonaro foi no evento em Araguari, lá em Araguari tem um bar que chama Bar do Apolo, né? Onde tem, pra mim, uma das coxinhas mais gostosas. Ó, depois eu quero pelo menos uma coxinha de graça por estar fazendo propaganda quando eu for em Araguari, tá? Tem uma das coxinhas mais gostosas que eu já comi, Bar do Apolo. Então toda vez que eu passo lá em Araguari eu vou lá, é igual o Pinguim em Ribeirão. É famoso, né? Então assim, quando o Bolsonaro foi, mas deu tanta gente na rua, isso como presidente, mas tanta gente na rua que queria ver o cara, que queria parabenizar o cara, que queria aplaudir o cara. O Lula tem que fazer isso também. Se o Lula quer ganhar as próximas eleições, vai pra rua. Vai pra rua, movimenta. Eu queria tanto ver o Lula andando no meio do povo, no meio da rua. Quem concorda comigo aí? Todo mundo tá esperando para isso acontecer. Tinha até que começar um movimento. Lula, anda no meio do povo na rua, faz isso, tá? Porque as lives que o Lula tentou fazer, brocou, né? Ou seja, deu mal. Bolsonaro tinha live aí que batia 40, 50, 100 mil pessoas assistindo. A do Lula não chegava a 4 mil. Tem coisa errada nisso. Então, é o povo que tem que decidir. E a matéria do J.R. Guzzo é cirúrgica e precisa. É sim, é o povo que decide. E como que o Lula tá? Lula não pode entrar nem em outros países. Olha só, o André Ventura, que é o candidato a primeiro-ministro de Portugal, ele falou que se Lula, se ele for eleito, Lula não entra em Portugal. E se ele pisar lá, ele vai para a cadeia. Mas cadeia o Lula já está acostumado, né? Então, se insistir, diz líder da direita no país, né? Eles colocam ultradireita, extrema-direita, max-direita, é um povo tosco demais. Ventura afirma que, se eleito, vai impedir o brasileiro de participar da cerimônia dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Tô torcendo para ele ser eleito, tá? O líder do Chega, partido de extrema-direita, agora não é ultra mais, agora é extrema-direita. O líder do partido de extrema-direita de Portugal afirmou que, caso ele seja eleito primeiro-ministro nas eleições legislativas do país, marcadas para o próximo domingo, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não poderá entrar no país europeu. André Ventura apontou que Lula poderia ter o desejo de viajar a Portugal para participar dos 50 anos da Revolução dos Cravos, que derrubou o salazarismo e deu início à implementação de um regime democrático no país. O aniversário da Revolução será comemorado em abril desse ano. Lula é um estadista, olha só o quanto ele é uma pessoa benquista. Olha só Israel, o Netanyahu, tanto que trata o Lula bem, o Zelensky na Ucrânia, olha só, não é? Agora Portugal, ontem a representante do governo americano falou que o Lula é antissemita, né? Até o do Chile lá, me fugiu o nome dele, do presidente do Chile,
fez críticas ao Lula, falando que o Lula flerta com ditadores. Pois é, o Lula tá com moral pra caramba, né? O Brasil voltou a passar vergonha na gente. Mas vamos lá. Matéria do Brasil, Valor Investe, né? Lula teria se envolvido diretamente em decisões sobre dividendos da Petrobras, diz agência. A decisão da Petrobras de não pagar dividendos extraordinários aos acionistas teria contato com a participação direta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com a agência de notícias Reuters. Segundo a agência, Lula participa da reunião entre o presidente da companhia Jean Paul Prats e o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira. Segundo fontes governamentais ouvidas pela Reuters, o objetivo é de a companhia utilizar os recursos retidos para realizar investimentos, o que, para tanto, vai contar com o empenho do governo em mudar a regra sobre a reserva estatutária. Vamos traduzir isso aqui? É o seguinte, a Petrobras hoje tem parte pública e tem parte privada. E aí tem lá, dentro das regras do estatuto, né, do regime da Petrobras, a distribuição dos lucros. Ou seja, hoje eu posso pegar o meu dinheirinho suado de pagador de impostos, ir lá e comprar ações da Petrobras. Se eu compro ações da Petrobras, quer dizer que eu acreditei naquela empresa. Acontece que se eu comprei e acreditei naquela empresa, a hora que distribuiu o lucro, se eu pus R$1, que equivale a 1% da empresa, na distribuição de lucro eu tenho 1% aqui, entendeu? É assim. O Lula, na hora de distribuir esses lucros, ele falou, não, nós vamos segurar, porque a minha parte dos lucros aqui do governo, eu quero que continue em caixa para me fazer investimentos. Só que ele travou todo mundo. Acontece que com essa brincadeirinha, em um dia, só nessa decisão do Lula, ele perdeu 70 bilhões de reais nos investimentos. Você tem noção do que é que você, confiante que a coisa vai dar certo, você fala, olha, vendi minha casinha, vou investir meu dinheiro, vou colocar na Petrobras, que o lucro está sendo bom. Quero ter minha renda fixa. Vai lá e pum, põe na Petrobras. Colocou 200 mil reais ali, né? De repente, você vê que os seus 200 mil reais virou 120. Você perdeu 80 mil num dia só. Pois é. Graças a esse tipo de decisão política, interferindo em empresas que hoje são privatizadas e quem se ferra? O povo brasileiro. E aí eu te pergunto, algum investidor vai ter coragem de colocar dinheiro aqui? Nem, né? Eu ia falar outra coisa aqui, mas não posso. Epoch Times, pessoal. Justiça Federal anula 3 condenações do ex-governador Sérgio Cabral. Você sente orgulho demais quando você vê uma notícia dessa, não vem? Pelo amor de Deus. A defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, conseguiu anular 3 condenações que haviam sido sentenciadas no âmbito da Operação Lava Jato pela 7ª Vara Criminal Federal do juiz Marcelo Bretas. As decisões foram tomadas na última quarta-feira pela primeira turma especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Pois é, a Lava Jato acabou. A Lava Jato já era. Hoje, os criminosos são a Lava Jato e os corruptos que roubaram dinheiro são os heróis. Esse é o discurso que eles querem empurrar a goela abaixo em vocês. E o pior é que tem incauto aí que acredita nisso. Não dá, né, pessoal? Vamos lá. Última matéria que eu quero tratar com vocês. Essa é importante, tá? Ricardo Nunes sobre Aldo Rebelo ser seu vice. Agrada a todos. Vamos lá. Nós precisamos falar sobre isso aqui é importante. Nessa sexta-feira, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que o perfil de Aldo Rebelo o agrada como um possível companheiro de chapa para as eleições municipais deste ano. O Aldo Rebelo agrada a todos. Se ele sentar aqui com a gente, ele vai agradar a todos, pois é um cara ponderado e democrático. Ele foi vereador e isso é algo que pesa positivamente. Ser vereador é uma escola que todos deveriam passar para quem pensa em política pública de São Paulo, disse Nunes, ao acordo com a CNN Brasil. Vamos entender o negócio aqui? Santos, você apoia o Ricardo Nunes? Não. Mas na atual conjuntura, você acha que ele deve ganhar? Sim. Como? Vamos começar falando de vice. O Bolsonaro indicou um capitão da Polícia Militar.
Já o Aldo Rebelo insurgiu com um nome indicado pelo próprio PL. O Aldo Rebelo teve um histórico lá atrás de participação na esquerda, PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui eu falo sem medo nenhum. Eu nunca conheci, e eu conheço pessoalmente, um cara tão inteligente e culto quanto o Aldo Rebelo e conhecedor de política. E de um tempo para cá, o Aldo Rebelo começou a se tocar que as políticas de esquerda que eram defendidas radicalmente estavam todas erradas. E é um cara que, assim como muitos outros, vem migrando, sabe? Daquela ideologia anterior, ultrapassada, e vem migrando para, sabe? Se reinventando. Então, na minha visão, se eu votaria no Aldo Rebelo contra o Boulos, sem pestanejar, sem pensar duas vezes. Ah, mas e o capitão que o Bolsonaro indicou, o militar que o Bolsonaro indicou? Vamos lá. A gente precisa olhar algumas coisas. O Ricardo Salles está forçando aí há um tempo já para vir como candidato. E na minha visão, o Ricardo Salles não vai ganhar. Tá? Ele não tem projeção para ganhar. Por quê? Entenda, São Paulo é um reduto muito, muito periférico. E nas periferias, quem manda é o Lula. Se você olhar a última eleição que aconteceu para presidente, entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro perdeu e Lula ganhou nas eleições em São Paulo. E sim, você já andou no centro de São Paulo? Aquilo ali parece um show de horrores de tanta gente da esquerda. É aquilo que você imagina mesmo, né? Parece um daqueles filmes de 1980 que tinha Detroit antigamente, você lembra disso? Pois é, mais ou menos aquilo ali. Então, é um reduto bem forte para a esquerda. Mas tem muita gente de centro. E o pessoal da direita se dividiria. Porque o PL e o Bolsonaro já bateu o pé hoje sobre Ricardo Nunes. Se o Ricardo Salles entra, ele só vai dividir votos. E o fato de ter um militar, hoje, ainda tem um conflito muito grande. Porque o povo ainda tem aquele discurso da grande mídia de que a polícia é muito letal. Então hoje você tem o Boulos, que é extrema esquerda radical. E você tem o Nunes, que poderia ter o Aldo Rebelo ali, que é um centro. Um centro. Eu vou de centro. Tá? Eu vou de centro. E se o Ricardo Nunes, se o Ricardo Salles se candidatar, é lógico, apostaria em Ricardo Salles no primeiro turno. Mas que isso enfraqueceria o Nunes com toda certeza e daria aí uma ampla diferença para o Boulos, não tenho dúvidas disso. Então, é uma questão de estratégia, tá? De estratégia mesmo, tá certo? É isso, pessoal. Ó, obrigado por ter acompanhado aí nosso editorial. Tem mais 2 ainda, tá? Não esquece não, 7 horas e 9 horas. Se ficou até o final, coloca aí no comentário que ficou até o final. Coloca aí, se você, mesmo descendo seco, preferiria engolir o Nunes do que o Boulos, ou você acha que o Salles tem que concorrer, ou é tudo ou nada. Ou você vai e põe um cara literalmente direita, ou se perder, deixa a esquerda meter a bronca e entrar um radical como o Boulos. E aí lembra que São Paulo é meio caminho andado para o presidente da República depois, tá? Tem 2026 aí também. São Paulo conta muito. Você entregaria para contar com apoio para a direita, que o Ricardo Nunes vai ter que dar depois, ou arriscaria com o Salles, direita, mesmo sabendo que poderia dar errado e que se o Boulos entrar, São Paulo vai pegar muito aí contra a direita em 2026. O que você faria? Coloca no comentário, tá bom? Abraço, fica com Deus e vejo você no próximo editorial.